Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo. Já faz aí algum tempo, acho que uns quase 3 meses que eu não gravo nada aqui para o canal. Uma série de problemas aí pessoais, problema de saúde, enfim. Mas vamos dar continuidade com a série dos poetas do rock e hoje eu trago aqui o Lou Reed, que eu já venho prometendo aí há um bom tempo. O Lou Reed é a sua poesia marginal, né, sua poesia selvagem. E eu quero apresentar este livro aqui, tá? Deixa eu ver se dá pra... Pela Companhia das Letras, em 2010, 310 letras do Lou Reed. Né? O Atravessar o Fogo é o nome então dessa coletânea, mais que uma coletânea, né? Uma coleção das letras do Lou Reed. É Pacifier, né? No original, e saiu aqui pela Companhia das Letras, tradução de Christian Schwartz e Caetano Galindo. Eu quero falar um pouco sobre esse livro, mas talvez não dê tempo neste vídeo aqui. Se não der nesse vídeo, se ficar muito extenso, aí para o próximo vídeo eu vou comentar algumas letras do Lou Reed. Tá? Bom, só para fazer a nossa introdução aqui, né? Falando um pouco do Lou Reed, também conhecido como um dos mentores da banda The Velvet Underground. Ele teve uma relação profunda e significativa com a literatura e a poesia. Né? Sua obra musical é frequentemente descrita como uma poesia urbana, refletindo aí a vida nas ruas de Nova York, né? Com muita honestidade e muita crueza, às vezes até de maneira perturbadora. O Lou Reed, assim, na minha opinião, mais que um poeta, ele era um cronista, né? Que cantou aí, narrou as histórias do submundo nova-iorquino. Então ele é um excelente cronista, ele é um poeta, né, marginal, um poeta de rua, um poeta assim, podemos dizer até beatnik. Ele bebeu muito da geração beat, né? Então o Lewis Allen Reed, né, ele nasceu no Brooklyn em uma família de judeus de sobrenome Rabinowitz, que posteriormente foi modificado para Reed. Ele cresceu em Long Island, em Freeport, e ele descobriu já bem cedo seu interesse por música, e durante seus anos escolares ele já tinha aí o interesse por rock and roll e blues. Seu primeiro disco foi lançado sob o selo de Bob Chatz, chamado Time. Na adolescência foi membro de uma banda doo-wop chamada The Jazz. E ele foi assim, do rock experimental ao art rock, protopunk, rock psicodélico, vanguarda, blues, rock and roll, noise rock, música concreta. Então ele passou por tudo isso, né? E tanto que já no Velvet Underground isso já era notado, né? Muito do experimentalismo, né? Não apenas do rock and roll, mas da música experimental. Muita influência aí do John Cale, que foi da banda, assim, era o mais erudito, né? Um músico de um histórico mais erudito, né? E na carreira solo do Lou Reed, né, todo esse leque de possibilidades dentro do rock, ele acabou usando, né? Então ele tem álbuns muito diferentes um do outro. E então, desde jovem, seu interesse aí pela música e também pela escrita. Ele estudou na Universidade de Syracuse, onde foi influenciado pelo poeta Delmore Schwartz, que se tornou seu mentor. Então esse poeta, um poeta judeu, o Delmore Schwartz, foi a sua maior influência, mais do que uma influência musical. A influência que Lou Reed sofreu foi uma influência literária, então, diretamente desse poeta, né?
E essa influência literária é evidente em muitas de suas letras que exploram temas como alienação, amor, a perda, a vida nas margens da sociedade. E então, na Syracuse University, o Reed ele começou a sua própria revista literária chamada Lonely Woman Quarterly, em homenagem ao Coleman, né, o músico, o jazzista Coleman. E lá na Syracuse ele estudou a escrita criativa, a literatura, né, com o próprio Delmore Schwartz, que era uma figura central assim dos intelectuais de Nova York, né, da Partisan Review. E embora nessa época a vida do Schwartz tivesse uma bagunça, né, que foi na ocasião em que o Lou Reed o conheceu, o Delmore Schwartz ele passava por uma crise assim, né? Ele estava devastado pelo álcool, uso de medicamentos, né? Sofrendo então com doença mental e severamente paranoico, né? E a sua carreira também estava em frangalhos. Então foi nessa fase complicada que o Reed conheceu o poeta Delmore Schwartz, né? Mas, apesar de tudo, o Reed reconhece que a sua vida mudou depois de conhecer esse seu mentor, né? E o Delmore Schwartz ele reconheceu no Lou Reed, né, que como um escritor genuíno e até aconselhou o Reed a nunca se vender, né? Então o Delmore Schwartz foi um poeta, além de companheiro, né, das noitadas, da bebida, né? Ele foi até de certa forma representou um papel paternal com o Lou Reed, além de ser o seu mentor artístico. E o Lou Reed sempre tentou assim imitar o Delmore Schwartz, né? E quando a Syracuse University deu ao Reed o seu prêmio mais prestigioso, né, para ex-alunos no ano de 2007, o Reed disse no seu discurso a seguinte declaração: quem acreditaria nisso? Espero, Delmore, se você estiver ouvindo, que finalmente esteja orgulhoso também. Meu nome está finalmente ligado ao seu na parte do céu, reservada para poetas do Brooklyn. Então, essa foi a declaração do Lou Reed, né, diante dessa homenagem, citando aí o seu mentor. E então, o Lou Reed sempre usou o Delmore Schwartz como referência, né, em toda a sua carreira, né? Inclusive no primeiro álbum do Velvet Underground, na música European Song, é dedicado ao Delmore Schwartz. E o Schwartz ele não gostava de letras de rock, né? Então o Lou Reed foi até um pouco sarcástico assim, né? E acabou oferecendo, então dedicando essa música que fecha, né? Finaliza o álbum. Oferecendo então para o seu mentor. E ele diz o seguinte, né, o Lou Reed diz o seguinte: eu era amigo de um cara chamado Delmore Schwartz. Ele escreveu uma ótima poesia e ele era um homem incrível e ele morreu. Antes de morrer ele estava numa farra de bebedeira comigo. Ele estava com o braço em volta de mim e ele disse: sabe, eu vou morrer um dia desses. Ele era uma dessas pessoas mais infelizes que eu conhecia. Ele disse: você pode escrever e se você se vender e houver um céu de onde você pode ser assombrado, eu vou te assombrar. E talvez as pessoas se cansem de músicas de Lou Reed, mas eu sempre escreverei poemas. Então, Lou Reed fez essa declaração também, lembrando do conselho do seu mentor aí de ele nunca se vender. E o Lou Reed, em toda a sua carreira, ele nunca se vendeu, ele nunca se dobrou
né, para as gravadoras, né, para toda a indústria fonográfica. O Lou Reed sempre foi muito incisivo, né, com relação a isso. Ele sempre gravou, sempre fez o que ele queria, né? E os poemas do Lou Reed eram publicados regularmente na revista US Fusion, né? E uma seleção desses poemas também foi publicado em Nigel Trevenant's Lou Reed and the Velvets, lá no Reino Unido, em 1973. Então a carreira do Lou Reed com o Velvet Underground, especialmente sobre a tutela do Andy Warhol, foi marcada por uma abordagem inovadora e muitas vezes controversa da música e da arte, né? Então, essa ideia de reunir as artes, né, a poesia com a música, com performances e assim por diante. E as letras do Reed eram frequentemente narrativas poéticas que capturavam a essência da vida urbana e das experiências humanas, de uma maneira que poucos músicos haviam feito até então, né? Canções como Heroin ou Waiting for the Man são exemplos da sua habilidade em transformar experiências pessoais em observações sociais em poesia musical. E após a implosão, né, após o final do Velvet Underground, o Reed, mesmo temporariamente, desistiu da música e resolveu seguir o caminho da poesia, né, da escrita. E em uma leitura que ele fez, uma leitura de poesia em 1970 no Poetry Project, na igreja de St. Mark, Reed anunciou ao público que de agora em diante ele seria um poeta. E ele começou a publicar então seu trabalho, incluindo letras de músicas da época do Velvet Underground, como se fossem poemas. Em 1972, na Paris Review, ele publicou a letra de uma das músicas, né, mais experimentais do Velvet Underground, chamada The Murder Mystery, como um poema em uma edição cheia de poemas de poetas da escola de New York, como Ted Bergen, Alice Notley, Dave Shapiro e Annie Waldman. Ele também continuou a explorar a sua paixão pela literatura e pela poesia na sua carreira solo. Então, logo com o seu primeiro álbum, e seguido de Transformer, né, ele deu continuidade à sua carreira literária, mas dentro então da música, né, na carreira solo. E ele lançou álbuns que são considerados verdadeiras obras literárias, como Berlim e Transformer, né? Em entrevistas, o Reed frequentemente se referia a si mesmo como um escritor que usava a música como veículo para suas histórias e seus poemas. Coisa que, não me falha a memória, o Cazuza também chegou a alegar isso, que em vez de escrever livros, ele fazia canções, ele transformava os seus poemas em música. E o Velvet Underground ele pode ser visto como um dos frutos mais incomuns desse amplo movimento conhecido como New American Poetry, nomeado e homenageado ao título de antologia da época, né, editada por Donald Allen em 1960, que reuniu sob uma bandeira as várias comunidades poéticas de vanguarda dos anos de 1950 em diante, especialmente os Beats, né, a New York School e os poetas de Black Mountain. Então eram grupos, né, de poetas dessa época, de 1950 a 1960, grupos que estavam ali entre a Nova York ou então a Califórnia, né, entre o leste e o oeste americano, onde ficavam esses centros, nessas comunidades de poetas, de grupos de vanguarda poética. Esses grupos, em particular o New York School of Poetry, desempenhou um papel surpreendentemente grande no surgimento do Velvet Underground, né? Que foi uma das bandas de rock mais ousadas, originais e influentes da história.
E embora a poesia seja frequentemente mencionada em discussões sobre as múltiplas e complexas influências da banda, especialmente o interesse do Lou Reed pelos Beats, né, e a sua conexão com o Delmore Schwartz, a sua importância, ou seja, a importância da poesia, da literatura dentro do Velvet Underground foi muito minimizada, né, nas narrativas usuais. E ao mesmo tempo que o Reed e o Velvet Underground permaneceram quase que invisíveis, né, em discussões sobre poesia do pós-guerra, né, por críticos literários e historiadores. Então, meio que foram descartados assim dessas discussões, dessas críticas literárias de todo o movimento literário do pós-guerra, né? Considerando também que o Velvet Underground não alcançou nenhum sucesso na sua época, se tornando uma banda icônica muito tempo depois, né? Então foi uma oportunidade assim, perdida, né? Que poucos músicos de rock ou bandas de rock tiveram laços tão próximos com poetas ou com um interesse tão duradouro pela literatura. O Lou Reed ele era formado em inglês na faculdade, né? Mais tarde ele usaria um dos seus contos que ele escreveu nessa época de faculdade como base para uma música experimental do Velvet chamada The Gift, né, que foi narrada por John Cale. The Gift acho que está no segundo álbum do The Velvet Underground, Why Light, Why Heat. E muito legal essa história, esse conto, né, até meio de humor macabro, assim, um humor negro. E inclusive ele faz parte aqui, todas as letras, né, desde do Velvet Underground até o último álbum do Lou Reed, estão todas aqui. Como eu falei para vocês no início do vídeo, eu quero comentar sobre algumas letras aqui do Lou Reed. Não sei se vai dar tempo nesse vídeo, senão para o próximo vídeo. Mas enfim, tanto o Lou Reed como o Sterling Morrison, né, que era o guitarrista principal, ele também era formado em inglês e iria ganhar um PhD em literatura pela Universidade do Texas, né, depois do final da banda. Então o Sterling Morrison ele seguiu com a carreira de professor de literatura depois do fim da banda. E o Sterling Morrison disse, né, nós éramos muito inteligentes, tenho certeza de que éramos a banda mais bem acadêmica da história. E uma das contribuições mais importantes do Reed para o rock foi a sua convicção frequentemente declarada de que o rock poderia ser uma maneira de estender os tipos de literatura e arte que ele amava, né? Ele chegou a dizer o seguinte: eu queria escrever um romance, eu fiz escrita criativa. Ao mesmo tempo eu estava em bandas de rock and roll. Não é preciso um grande salto para dizer, nossa, por que eu não coloco os dois juntos? Né? Então ele disse isso numa entrevista, quando perguntaram para ele sobre como surgiu, né, a música Heroin, e ele respondeu dessa forma, né, de fazer essa junção da literatura, da poesia com a música. E ele completou ainda dizendo, bem, eu estava lendo Burroughs, Ginsberg e Shelby. Eu era um grande fã de certos tipos de escrita, então por que não faria isso? Parecia tão óbvio e ainda parece, né? Havia um enorme mundo desconhecido ali. Parecia a coisa mais natural do mundo a se fazer. Esse é o tipo de coisa que você pode ler. Por que você não ouviria também? Você se diverte lendo isso e tem a diversão do rock por cima. Então ele explicando aí a vantagem de colocar poesia dentro do rock. Ele também chegou a dizer o seguinte: gosto de Yeats, gosto muito de T.S. Eliot, embora não tenha certeza se realmente o entendo. Eu poderia ler Prufrock para sempre. Eu fico louco quando leio coisas assim. Então aí uma das declarações de alguns dos poetas que ele amava, né, como T.S. Eliot, Yeats, entre tantos outros que
eu vou acabar falando aí durante o vídeo, no próximo vídeo. Ele se recusava a fazer essa distinção entre literatura, arte e música, né? Repetidamente, a vida e a obra de Reed se cruzavam, né? Cruzavam os caminhos abertos pela New American Poetry e pela New York School. Então ele estava sempre ligado, sempre conectado com poetas, com grupos de poetas, né? De Nova York, principalmente. E como muitos dos poetas originais da New American, né? E seus discípulos, o Reed ele encontrou inspiração precoce, né? Tanto em drogas como jazz, cultura afro-americana, experimentação sexual e um espírito geral de não conformidade e iconoclastia. Então, tanto ele como esses poetas, né, da sua geração tinham essa... trabalhava muito com essa questão dos submundos, né? Que envolvia desde o uso de drogas, as culturas alternativas, né? E a experimentação sexual também. E no final dos anos de 1950, o Reed ele caiu sob o feitiço de escritores beats, né? Como Ginsberg e William Burroughs, que são seus principais influenciadores. Ele ficou também obcecado com o free jazz, o free jazz de vanguarda, né? Ornette Coleman e Cecil Taylor, cujas apresentações ele viu repetidamente no Café Five Spot em 1959, né? No mesmo momento em que o Frank O'Hara e o Amiri Baraka, outros poetas também ligados à geração beat, e que eram poetas de Nova York, também estavam fazendo exatamente a mesma coisa, né? Participando aí das apresentações de leituras de poesia e jazz, com jazz, né? Então quase que imediatamente depois então que o Lou Reed ele vem a falecer, né? Ele morreu num domingo aos 71 anos, numa manhã de domingo. Começaram a surgir os obituários, as homenagens, né? E a maioria dos comentaristas sempre colocando o Reed como o mais literário dos astros do rock, né? Alguém que aspirava a fazer música rock e pudesse ficar no mesmo plano das obras literárias. E então essas homenagens que acabaram saindo na imprensa, sempre colocando ele, se referindo ao Lou Reed como um poeta punk ou poeta de Nova York, né? E uma das coisas que pode passar despercebido de muitas pessoas que gostam da obra musical do Lou Reed é as conexões sérias que ele tem então, com o mundo da poesia e seu papel na história da poesia, né? Então, leitores mais atentos encontrarão os gostos de Reed por poesia e literatura em toda a sua discografia. Um dos seus álbuns mais amados é o New York, que é de 1987. Foi o primeiro álbum do Lou Reed que eu comprei. E esse álbum foi inspirado, né, pela coleção de poemas do escritor espanhol Federico García Lorca, né? Quando o Lorca escreveu, então, um poeta em Nova York, poeta em New York, poeta em Nova York, na ocasião quando o García Lorca veio para os Estados Unidos e ficou ali em Nova York. E o livro explora a alienação, né, o isolamento por meio de algumas técnicas poéticas, graficamente experimentais, e foi influenciado pela quebra do Wall Street, no ano de 1929. E o García Lorca testemunhou em primeira mão, né? Então há muita conexão entre o interesse dos dois artistas, né, na vitalidade e inspiração que Nova York forneceu ao longo de sua história. Além dessa influência do García Lorca, o Lou Reed, sempre orientado pelo Dalmor Schwartz, né,
principalmente da época da universidade, né, quando ele estudava lá na Universidade de Syracuse. O Reed ele escreveu o prefácio de um livro do Schwartz, né? In Dreams Begin Responsibilities and Other Stories, acho que foi publicado em 2012, bom, enfim. Acho que foi publicado depois da morte do Damore Schwartz, não me lembro bem agora. Bom, a coleção de poesia e prosa do Lou Reed foi publicada então póstumamente em 2018, né? O volume que compreende então poemas e contos escritos no início dos anos de 1970 também reuniu fotografias e outras recordações no início de carreira do Lou Reed, incluindo um áudio de uma leitura na igreja de St. Mark em 1971. E de acordo com Will Hermes, na Rolling Stone, a obra situa Reed na linhagem de poetas e poesias beat e da segunda geração do New York School. A poeta Annie Waldman escreveu o prefácio e a musicista também artista performática, né, Laurie Anderson, que foi esposa do Reed, foi a última esposa do Lou Reed. Ela também contribuiu nessa coleção, nessa reunião dos escritos do Lou Reed, fazendo um pós-fácil também. Falei da Laurie Anderson, né, como a última esposa do Lou Reed. Lou Reed acho que teve aí umas 4 ou 5 esposas. Teve a Sylvia Reed e teve mais algumas aí atrás, né? A Sylvia Reed foi de longa data e depois Laurie Anderson. Então, além das suas letras, o Reed também participou de leituras de poesia, né, com outros escritores, com poetas. E ele deixou um legado duradouro, não apenas na música, mas também na literatura e na poesia. Então, a sua capacidade de capturar a complexidade de experiências humanas em suas letras e sua dedicação à arte da escrita continuam, então, ainda hoje, a inspirar músicos, escritores e poetas ao redor do mundo. E o Lou Reed é reconhecido por suas letras profundas e poéticas. Alguns álbuns que a gente pode destacar aqui, tem Transformer, de 1972, que é o segundo álbum da carreira solo, que é um dos álbuns mais icônicos, né, do Reed, que traz letras que exploram temas de amor, identidade, a vida urbana, sempre assim com muita sensibilidade, né? O terceiro álbum, Berlim, de 1973, é um álbum conceitual, é uma narrativa sombria e emocional sobre amor e perda, com letras que são quase contos, né? São quase histórias mesmo. É considerado um dos álbuns mais depressivos da história do rock. Para mim é uma obra-prima, mais do que o Transformer. Berlim é uma obra-prima. Tem também o The Blues Mask, de 1982, ele combina poesia e rock de forma brilhante, abordando temas de amor, solidão e renovação pessoal. Foi uma fase feliz na vida do Lou Reed, do The Blues Mask. Ele estava vivendo com a Sylvia Reed e ele estava bem estabilizado, assim, acho que estava livre das drogas também, estava vivendo um momento mais equilibrado. Tá? E depois tem o New York, de 1989, ele apresentando aí uma visão crua e poética da vida na cidade, com histórias que capturam a essência da cultura nova-iorquina. Então, da mesma forma que o James Joyce centrou a sua obra na cidade de Dublin, o Lou Reed centrou a sua obra na cidade de Nova York. Songs for Drella também é um álbum sensacional de 1990, com uma parceria com John Cale, e é um álbum que faz um tributo ao Andy Warhol, né, e mergulha em reflexões sobre a vida e a arte. Então são álbuns bem diferentes, mas que mostram assim, a habilidade de Lou Reed em entrelaçar poesia com música. O fotógrafo Mike Rock ele ressaltou que as letras do Reed podem ser consideradas como poemas, pois
essas letras elas funcionam sem a música, elas se sustentam sem um apoio musical. Então, por conta dessa carga poética, elas podem ser lidas assim, sem a música. Outros álbuns também que a gente não pode deixar de mencionar aqui, The Raven, né? O Corvo, né? Que é um álbum conceitual baseado nas obras do Edgar Allan Poe, né? Tanto dos poemas como dos contos do Edgar Allan Poe, que é também uma outra grande influência do Lou Reed, foi uma grande influência do Lou Reed, né? Ele é o 19º álbum de estúdio do Lou Reed, foi lançado em 28 de janeiro de 2003 pela Sire Records. Ele é um álbum assim, duplo, né? Muito interessante, né? É como se você estivesse assistindo a uma peça teatral também, algumas canções, né? Que são várias vozes simultâneas, diálogos, né? Muito legal também. E ele se provaria ser o último álbum solo do Lou Reed, né? Já que o Hudson River Wind Meditations de 2007 foi um álbum apenas de música meditativa, né? Sem letra. E depois o último álbum do Lou Reed, que é de 2011, foi o Lulu, né? Que foi um álbum de rock colaborativo, né? Ele participou desse projeto, ele convidou, né, a banda Metallica para esse projeto. E então foi o último álbum, né, o Lulu, baseado na peça do ator e dramaturgo alemão Benjamin Franklin Wedekind. E a história de uma ninfomaníaca autodestrutiva, né, a Lulu. E o Reed, ele desengavetou então esse projeto que ele tinha em mente, já tinha feito lá um esboço. Ele desengavetou esse projeto, convidou o Metallica para uma parceria, a banda Metallica de imediato aceitou. E daí nasceu o controverso e mais odiado álbum da década, né? Em especial pelos fãs do Metallica, né? O ódio dos fãs foi tão contundente que o Lou Reed declarou em uma entrevista para o jornal USA Today sobre as ameaças que ele estava recebendo. Ele disse: "Eles estão ameaçando atirar em mim. Nem sequer ouviram o álbum, mas já estão recomendando várias formas de tortura e morte." Então eu fico imaginando o Lou Reed aí com mais de 70, na casa dos 70 anos, sofrendo ameaças de morte, né? Um senhor já sofrendo ameaças de morte por ter lançado um álbum que desagradou os fãs de uma das maiores bandas de heavy metal. Então, né, o Metallica é uma banda conceituada e adorada por muita gente, né? Mas é claro que ele não levou a sério, ele estava cagando para as críticas negativas, né? E ele até disse: "Eu não tenho fãs mesmo. Depois do Metal Machine, todos fugiram." O Metal Machine foi um álbum, pode se considerar de música concreta, né? Um álbum altamente experimental, assim, de 1975. Foi uma birra, né? Na verdade, ele tinha que, para não ser processado, ele tinha que cumprir um contrato com uma gravadora e entregar um álbum para essa gravadora. Então ele estava devendo um álbum e ele não queria, ele estava de saco cheio, né? Ele queria sair fora, mas para evitar problemas na justiça, então ele fez o Metal Machine Music, que é um álbum totalmente experimental, com distorções, microfonia, e foi muito odiado na época também, né? Muito mal compreendido. E sobre as críticas ao projeto e a parceria do Metallica com o Lou Reed, muitos acham que é um disco do Metallica. Não, é um disco do o Lulu, é um disco do Lou Reed com a participação do Metallica como banda de apoio. Então o Metallica é apenas uma banda de apoio para o Lou Reed, para o projeto do Lou Reed, né? E o baterista, o Lars Ulrich, ele disse em uma entrevista na época do lançamento do Lulu, ele disse o seguinte: "É algo que eles nunca ouviram antes,
Ninguém ouve ritmos ou escreve poesia do jeito que Lou Reed faz. Sei que não é para todos, mas eu penso que é um disco fantástico. Então tá aí. Eu vou terminar por aqui porque já está bem extenso esse vídeo. Eu estou com problema de iluminação aqui. Mas eu vou ler aqui. Para finalizar, vou ler uma das letras, né? Do álbum Blue Mask, chamado My House, Minha Casa. A imagem do poeta na brisa, gansos canadenses voando acima das árvores, uma névoa pairando suave sobre o lago. Minha casa é muito bonita à noite. Meu amigo e mestre fica no quarto de hóspedes. Ele está morto, finalmente em paz, o judeu errante. Outros amigos colocaram pedras no seu túmulo. Ele foi o primeiro grande homem que conheci. Silvia e eu sacamos nosso tabuleiro de Ouija para chamar algum espírito. Ele pairou pelo quarto. Ficamos felizes e espantados com o que vimos. Resplandeceu régio e orgulhoso o nome Delmore Schwartz. Delmore, senti falta de seu senso de humor, senti falta de todas as suas piadas e das coisas brilhantes que você dizia. Como Dédalus para Bloom, que sacada perfeita. E encontrá-lo na minha casa torna as coisas perfeitas. Tive mesmo uma vida de sorte. Minha escrita, minha moto e minha mulher. E, para completar, um espírito de pura poesia. Mora comigo nesta casa de madeira e pedras. A imagem do poeta na brisa. Gansos canadenses voando acima das árvores. Uma névoa pairando suave sobre o lago. Nossa casa é muito bonita à noite. Então é isso, pessoal. Só para finalizar aí com uma das letras do Lou Reed, fazendo referência inclusive ao Ulisses de James Joyce, né? Citando Dédalus e o Bloom, mostrando aí uma outra grande influência que ele teve, que foi a obra do James Joyce. Então é isso, pessoal. Quero ver se eu continuo então com um segundo vídeo, um vídeo menor, mais curto, falando de algumas letras dessa coleção aí das letras do Lou Reed. Deixa aí o seu comentário, seu like, compartilha e tentarei não desaparecer, pelo menos não por muito tempo. Um grande abraço e até mais.